Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Bom, espero que a conversa seja boa, tem tudo para ser. Estamos aqui no painel Tendências para a Fabricação e Comercialização de Veículos Elétricos e Híbridos. Temos aqui no painel o Gerold Pielekamp, espero ter pronunciado correto. Sim, perfeitamente. O Gerold é Head de Marketing e Comunicação da Audi no Brasil. Temos o Diogo Seixas, CEO da ABB Power, de Santa Catarina. O Mike Munhato, E-Mobility Business Development Manager da Mercedes-Benz. O Guilherme Teles, que é Head de Planejamento de Produto da Great Wall Motors Brasil. E o Henry Joseph, com quem já compartilhei alguns outros painéis, da Anfávia. Eu acho que temos todos os ingredientes para a gente ter uma conversa bem interessante a respeito da potencialidade e as tendências da fabricação de veículos elétricos e híbridos aqui no país. Eu vou voltar um pouco a ordem. Tinha como começar por outro lugar, mas eu sei que o Henry vai ter algum problema, eu vou ter que sair antes, então vou conversar com ele. Henry, independentemente de que nós temos a cada vez um impacto maior, né, da eletrificação na indústria, com o primeiro ano na história no qual, no primeiro quarto, a gente tem um veículo elétrico como o carro mais vendido do mundo. Eu acho que esse tem sido um hito esperado por todos, acredito que estamos nisso há tanto tempo. Mas gostaria de ter a visão da Anfávia, né, como associação que nucleia aos fabricantes de veículos, não só de veículos, sino também de componentes, a respeito de como visualizam o panorama, né, da fabricação e a comercialização de veículos elétricos no país nos próximos 5 a 10 anos, como indústria, vamos dizer assim. Obviamente que cada empresa tem a sua agenda, né, e seus objetivos, mas nessas conversas que vocês têm aí no dia a dia com todos, qual é o posicionamento da associação como um todo? Bem, boa tarde, Eduardo, boa tarde, colegas do painel, boa tarde, Mike, boa tarde, Gerold, faz tempo que eu não os vejo, boa tarde a... Antes de mais nada, obrigado pelo convite do portal. Sem dúvida é um tema que para nós é muito importante mesmo. Essa questão da eletrificação está se tornando uma realidade, acho que mais rápida do que até imaginávamos. Está acontecendo uma velocidade fantástica, e todos hoje temos uma clara visão de que o futuro é elétrico. Isso acho que hoje não há mais dúvida a respeito com relação a isso. O veículo elétrico ele tem vantagens e qualidades fantásticas, tanto do ponto de vista do usuário, em termos de dirigibilidade, facilidade de dirigir, enfim, é um veículo que dá um prazer enorme a quem está dirigindo em função da qualidade do motor, do torque, enfim, é um veículo muito bom. Enfim, é um veículo que tem uma simplicidade construtiva até grande, é um veículo que, do ponto de vista de fabricação, é um veículo que é razoavelmente simples, é um veículo que somente tem qualidades. A grande questão do veículo elétrico é como levar a eletricidade junto, que é o que até agora, de certo modo, tem direcionado as políticas e as tecnologias que têm sido desenvolvidas para esse campo. Eu acho, Eduardo, que a gente tem duas realidades no Brasil muito claras. Uma é a realidade dos veículos leves e outra a realidade dos veículos pesados do ponto de vista da eletrificação. A realidade dos veículos pesados, acho que está muito mais próxima hoje. Nós já temos fabricantes produzindo veículos pesados elétricos no Brasil, porque é um veículo que está bem em termos de peso, em função das baterias, é um veículo que, do ponto de vista de
principalmente para aplicação urbana, elimina a questão que estávamos falando no painel anterior, dos pontos de recarga, da dificuldade de pontos de recarga, porque o veículo de transporte urbano pesado, seja para carga, seja para passageiros, os ônibus, são veículos que normalmente têm a facilidade de retornarem às suas garagens e poderem ter as baterias recarregadas em condições controladas em casa, no período que não está sendo utilizado, ou seja, uma facilidade nesse aspecto. São veículos cuja autonomia necessária dificilmente ultrapassa os 150 quilômetros, então não precisa de pacotes de baterias tão grandes e tão capazes. Ele é um veículo que se adapta bem a essa questão. E outra questão da poluição urbana tem feito com que os operadores de linhas de ônibus, as prefeituras, enfim, tenham demandado esse tipo de tecnologia com uma rapidez bastante grande. Ainda é um empecilho, certamente, a questão do custo, porque do veículo elétrico a gente sabe que o grande impacto no custo do veículo é a questão da bateria, e isso está diretamente ligado a quantas baterias, quanto que são necessárias. Enfim, essa questão do veículo elétrico, ela é muito, muito significativa, e no veículo elétrico urbano também. Então, para operadores de ônibus, essa questão do preço do veículo, que depois vai ter que ser recuperado na tarifa ou nas discussões que possam ter com as prefeituras, é uma questão ainda delicada, mas que está se resolvendo e está acontecendo. Hoje a gente já tem essa realidade, já está sendo ofertado esse tipo de veículo, já está sendo produzido no Brasil, já temos a realidade, ainda que haja uma importação de alguns componentes, de grande parte dos componentes ligados ao powertrain. Isso é uma questão que está se resolvendo. Enfim, é uma realidade que já está acontecendo. No transporte pesado de longa distância, a discussão é outra, a situação, e não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Essa questão do transporte pesado, a eletrificação do transporte pesado em longa distância, implica na necessidade de grandes distâncias a serem percorridas, exigirem autonomia. Isso, autonomia, significa mais baterias significa mais peso significa menos capacidade de carga do veículo. Então, a coisa acaba se complicando, porque menos capacidade de carga significa mais necessidade de veículo para o mesmo transporte. Então, é um assunto um pouco mais delicado e complexo, que em alguns lugares tem sido tratado com tecnologias adequadas, ou por eletrificações de vias, ou por, enfim, algumas soluções têm aparecido, mas no caso brasileiro, esse é um ponto ainda bastante fraco nessa discussão. Nós não temos essa rede de recarga no país, principalmente no interior, então é uma situação ainda bastante mais complexa. Pois não? Não, eu faria aí, eu somaria isso que você está falando, que é totalmente certo. Eu haria uma a mais aí, que é veículos de uso profissional, né? Mais do que veículos pesados, né? Porque, inclusive, nos veículos mais leves, aqueles que são de uso profissional, onde você tem um uso mais intensivo, o payback, né, do elétrico, ele configura mais viabilidade. E também a questão de não eletrificar o que nós temos, né, se não utilizar o melhor da tecnologia para poder criar frotas que inclua a sua infraestrutura de carga como parte do sistema. Eu acho que são questões que estão vindo aí e começando a ter essa discussão de uma forma mais ampla no mercado. Sem dúvida. A questão do uso comercial, como você colocou, bem colocado, ela é fundamental nessa questão. O veículo comercial não pode ficar parado, né? E o veículo comercial ficar parado para recarregar a bateria é um problema. Então, eu sempre digo aí, Henry, que eu acho que a eletrificação em si mesma é uma tragédia.
Aí os caras olham para mim, mas esse cara fabrica bateria, veículo elétrico, mas como que ele fala isso? Mas é verdade. Eu acho que a gente precisa entender que é tecnologia totalmente diferente, né? Veículo elétrico, respeito do veículo a combustão interna, só tem a palavra veículo em comum. A tecnologia é totalmente diferente e, como tal, tem vantagens e desvantagens que precisam ser consideradas na hora de implantar projetos, né? Mas eu sou muito convencido, Eduardo, de que a evolução tecnológica vai conseguir resolver essas questões também, né? A gente está vendo hoje que as baterias cada vez demandam menos tempo para recarga, nós cada vez estamos vendo baterias mais leves sendo colocadas, enfim, o custo da bateria, no momento inicial a gente achava até que ia cair mais rápido, mas infelizmente isso daí, até pelos metais nobres, e vários países acabaram se colocando como fornecedores disso, acabou não decaindo como se imaginava, mas assim mesmo caiu bastante essa questão. Então, é uma questão que eu acredito deva ser resolvida. Na linha dos veículos leves, essa questão ela também tem outro contexto, né? Na linha de veículos leves, a velocidade da eletrificação ela está diretamente ligada ao interesse do consumidor, ao poder aquisitivo para esse tipo de veículo. No caso brasileiro, obviamente, um país que tem as suas limitações econômicas, sociais, não se espera que possamos ter grandes incentivos ou subsídios para esse tipo de produto, como em alguns outros países ocorre. Então, o Brasil ele tem uma realidade própria na sua rota de eletrificação. Nós estamos vendo isso acontecer inicialmente nos veículos dirigidos a um público de maior poder aquisitivo, veículos top, veículos já de um preço final maior, que mais facilmente consegue acomodar essa questão do custo final, porque sabemos que no veículo elétrico, quase metade do preço do veículo pode ser a bateria do veículo. Então, nesse aspecto, o Brasil ainda está trabalhando muito com veículos importados, essa comercialização de veículos no Brasil, ela ainda, como não há nenhum incentivo, ainda ela está ocorrendo muito na base de veículos importados, são veículos que, eu estou falando de veículos elétricos puros, né, veículos full bateria. Já temos produção local de veículos híbridos, que estão sendo montados, ainda que vários componentes estejam sendo importados, mas já temos a produção local de veículos híbridos e mais fabricantes têm anunciado o lançamento de mais modelos híbridos no mercado. Mas o veículo bateria mesmo, o BEV, né, como nós chamamos, ele ainda não é uma realidade de produção local. Acreditamos que há aí uma discussão muito forte que a Anfávia tem levado, que é o fato desse tipo de veículo não ter imposto de importação. Então, os que estão chegando no mercado brasileiro, o imposto de importação desses veículos é zero, e com isso, obviamente, cria uma dificuldade maior na produção local, porque o fabricante, para fazer um investimento na produção de um veículo desse localmente, ele sabe que ele vai ter a concorrência de veículos que vão chegar aqui a um preço bastante atraente para o consumidor também. Então, é uma dificuldade inicial nessa questão que acreditamos seja tratada no ambiente adequado, no modo adequado, e de tal modo que venha a permitir condições de concorrência. Mas essa eletrificação aqui no Brasil está começando a ocorrer, ainda estamos numa faixa, hoje, cerca de 4% das vendas de veículos no Brasil são eletrificados, mas desses 4%, 3,5% são veículos híbridos, e só 0,5% das vendas que são de veículos elétricos mesmo. Ainda pouco, se a gente compara em grandes mercados, ou 25% de puros elétricos que nós estamos vendo. Sem dúvida. Eu vou pegar o gancho. A gente não pode esquecer, né, Eduardo, que a nossa venda anual é cerca de 2 milhões e 100 mil unidades hoje. Então, ainda que seja uma porcentagem pequena, é uma porcentagem pequena de um número grande. Então, tem uma participação em número de unidades. Eu ia falar isso, né? Às vezes, nosso 5% é o 50% de outros, né? Ou mais. Exatamente. Então, exatamente. Pegando esse gancho, eu queria perguntar aqui para o Guerra, e já começando a rodar as perguntas para os outros, qual o lugar que o Brasil tem
na estratégia global da Audi, pensando na comercialização de veículos elétricos, sendo vocês um dos protagonistas desses 5% também. Uhum. Bom, boa tarde a todos. Obrigado aí pelo convite, Eduardo, e ao portal. Boa tarde aí, meus colegas de painel. O Brasil tem um papel muito importante, né, nessa estratégia global da empresa. Primeiro, a Audi preconiza sempre que o produto é sempre global, né? Não importa em qual país a gente está vendendo, ele precisa ser global. Entendemos que o cliente brasileiro, como clientes de outros países, eles têm características muito semelhantes e desejos muito semelhantes. Óbvio que uma coisa ou outra acaba variando em certo país, mas ele é um produto global. E é exatamente, acho que o Henry mencionou um pouquinho, acho que o Brasil tem uma diversidade, né, Henry, tão grande, tão vasta, e uma complexidade tão diferente, que o Brasil acaba sendo um país muito importante para a estratégia global. Até pelas oportunidades que a gente tem. O Henry mencionou muito bem que a gente tem ainda algumas limitações em relação ao carro elétrico, mas a gente também tem muitas possibilidades, muitas oportunidades. E eu acho que é isso que o Brasil pode ser um reflexo muito bom para a estratégia global da empresa. Não só pelo país, né, a diversidade que a gente tem, pelo tamanho, pelas oportunidades, mas por ser um país de produção de energia limpa, né? Comparado a outros países, a gente é um país de produção limpa, e isso é muito importante, porque mais do que as características de um carro elétrico pode ter, como a potência, o torque, mas é o meio ambiente, né? Aonde a gente está entrando, que é uma das grandes vantagens que o carro elétrico, o veículo elétrico tem, que é a sustentabilidade. Acho que esse é um dos grandes fatores, é aquilo que a gente mais preconiza, que tem de pilar dentro da empresa, que é, em 2050, ser uma empresa neutra em carbono na cadeia inteira, não só na produção, como na comercialização, como nos nossos fornecedores, nossos funcionários e assim por diante, para trazer um mundo melhor. Então, o Brasil tem um papel muito importante, né? A gente vem lançando cada vez mais novos modelos. A gente tem até 2026 a meta de lançar 30 novos modelos eletrificados, né? Porque são elétricos, 100% elétricos, como também híbridos. Mundialmente, a gente já tem um aumento de 44% da nossa comercialização de carros elétricos, e aqui no Brasil não é muito diferente, né? A gente já está no nosso 5º modelo 100% elétrico, já temos um plano de lançamento de portfólios muito vasto em eletrificados e elétricos, 100% elétricos, e a gente vem batendo recorde atrás de recorde. Então, eu acho que isso é um dos grandes pilares e um grande desejo da marca, né, em entrar dentro do país, em trazer soluções. Eu acho que não passa só por produtos, gente. Eu acho que é importante a gente também falar não só de produtos, mas também de infraestrutura. Então, a gente tem investido bastante no país e temos certeza que o Brasil é um dos grandes pilares para trazer o retorno que a empresa quer, com as metas definidas que em 2050 a gente quer ser neutro em carbono. Realmente, eu me topo cada vez mais com o XC40 Recharge, né, na rua, então acho que deve estar vendendo bastante bem. Se encontra com muitos deles. Como o Henry falou, né, como você mencionou, a gente tem uma venda no mercado brasileiro, nesse primeiro semestre, carro eletrificado. Então, assim, já mostra, né, a vontade, o desejo dos nossos consumidores por esse tipo de tecnologias. O brasileiro, ele é muito voltado a tecnologias, e a gente entende que o nosso papel é muito importante, né? Quero relembrar aqui, muitas tecnologias que foram lançadas no passado foram iniciadas pelas montadoras premium, né? A gente iniciou com isso. Então, acho que a gente precisa continuar fazendo esse nosso exercício da Audi, como a gente sempre fez, em trazendo novas tecnologias, trazendo as tecnologias que o brasileiro gosta e está super voltado. Quando ele viaja para outros países, ele vê isso, ele conhece, ele quer ter aquilo no Brasil também. Então, por isso que é importante ter um produto global, uma estratégia global do Brasil. Nós estamos, no meu caso, estou há quase 12 anos e desde que comecei a estudar veículos elétricos mais tempo ainda, e justamente pela questão que o Henry comentava a respeito do custo da bateria e da melhora tecnológica, nós vemos vindo esses preços, se bem estão caindo em uma velocidade menor do que aumentam as vendas, o que é bom, mas o preço das baterias acaba tendo também essa restrição, vamos dizer assim, de baixar de categoria de carro, né? Ainda a gente se mantém em carros de médio para cima, né? Enquanto a preço ou mercado.
Queria passar para o Mike, né, que se caiu aí, agora já voltou. Eu espero que não tenha se batido muito na queda. Mas qual lugar que o país tem no desenvolvimento da Mercedes-Benz no mercado de elétricos? Qual a perspectiva de vocês a respeito desse mercado e dessa estratégia de crescimento da eletrificação nas vendas de vocês? Bom, primeiramente queria agradecer a oportunidade aí, falar pela Mercedes. Obrigado ao convite aí do Portal Mobilidade. Boa tarde a todos. A Mercedes-Benz ela ocupa um lugar de protagonista dentro do grupo, né? A gente tá no top 5 de mercado para caminhão e ônibus. Ônibus por causa da quantidade de passageiros que a gente tem, o tamanho da nossa frota, caminhão pela malha rodoviária que a gente tem e a necessidade de escoar a produção, principalmente do agro, né? Então, no final de 2021, houve uma separação global das empresas, criou-se uma divisão de veículos leves e a Daimler Truck, ao qual hoje a Mercedes pertence, focado exclusivamente em caminhão e ônibus. Então, sobre papel global, a gente tem um papel bem importante na estratégia da empresa. E a empresa também tem bem clara a tendência tecnológica, né? De zero emissão, assim como a maioria das empresas aí grandes da automotiva, zero emissão perseguindo aí basicamente 2 tipos de tecnologia, né? Bateria e hidrogênio, né? Aqui no Brasil, a gente é líder no ônibus há mais de 60 anos, né? A gente está aqui desde 1957, se não me engano, 60 e poucos anos. E a gente tem um papel muito importante nessa transição como uma empresa líder de mercado, né? A gente entende isso, enxergou isso e começamos a desenvolver um produto, um ônibus elétrico, há 4 anos e hoje esse ônibus já está em série. Ainda existem, foi comentado aí anteriormente pelos colegas, até em outros painéis, ainda existem desafios sim, mas eu acho que as montadoras aí estão de parabéns no sentido de trazer a tecnologia, né? Então, sim, a tecnologia está vindo para o Brasil, né? A gente precisa desenvolver fornecedores no Brasil para continuar com uma indústria brasileira de veículos elétricos, então é importante que desenvolva o Brasil, não tragam tudo de fora, né? Senão a indústria daqui terá dificuldades. E hoje a Mercedes-Benz, além de fabricar aqui para o Brasil, ela exporta América Latina, África, Oriente Médio, Oceania, né? Então, é um importante hub para o grupo, né? E estamos muito atentos a tudo que está acontecendo. É óbvio que encavalou algumas coisas, né? Acho que quem acompanha mais de perto aí a indústria dos pesados está vendo a mudança na legislação de emissões de Euro 5 para Euro 6, né? Exatamente nesse ano, né? Então, a indústria está trabalhando demais no desenvolvimento de produto para poder ter a oferta para o mercado, né? Quanto à escala, depende de muita coisa, o Eduardo, assim, como foi falado também, né? Não é uma questão simples por causa do preço, né? A indústria de pesados era um pouco mais pragmática na compra, né? Então, o cara ele compra um caminhão, um ônibus, porque ele precisa fazer dinheiro em cima, né? É uma venda um pouco menos emocional que uma venda de um automóvel, por exemplo, onde a pessoa tem um dinheirinho a mais, ela compra o carro que ela prefere. No pesado não é assim. Então, a gente chama TCO, é um termo que a gente utiliza, né? Total Cost of Ownership. Custo total de propriedade, ela é uma conta que ela é feita o tempo todo, né? E viabilizar financeiramente o veículo elétrico hoje ainda é um desafio, né? Vai depender muito quantos quilômetros por mês ele roda, se tem ou não tem subsídio, né? Falando de ônibus especificamente, né? De modo que a velocidade disso vai depender de incentivo governamental ou redução no preço do custo do produto, que aí também já foi falado. Basicamente redução no custo do quilowatt-hora, né, da bateria. Se isso acontecer, aí sim, acho que tem ganho de escala, né? Se não, aí depende de movimentos pontuais, né? A gente está vendo a cidade de São Paulo
bem na frente aí, com toda uma estruturação legal e financeira para a frota de ônibus, né? E está acontecendo em algumas outras cidades. Curitiba, por exemplo, está discutindo, deve avançar, né? Para ganhar escala e até diminuir custo, ou tem que vir do governo federal algum tipo de incentivo, ou o produto em si diminuir o custo. Aí vai ser uma competição que, no preço, né, ainda assim com o problema da infraestrutura de recarga, né, que não está totalmente disseminada, mas aí vai ser uma escolha um pouco mais fácil para o cliente, né? Tendo essa paridade financeira aí que hoje, infelizmente, ainda não existe. Eu vou pegar esse gancho aí, porque nós temos o Guilherme aqui, né, o mais novo no pedaço, vamos dizer assim. Né, a Great Wall Motors se instalou faz pouco tempo, já vindo com uma proposta de 100% de veículos mais verdes, vamos dizer assim, começando com o Raval 6 híbrido, mas já apresentando um novo veículo elétrico. Então, primeiro, bem-vindos ao Brasil, Guilherme, apesar de que você já tem um tempinho aqui, faz tempo. Mas eu gostaria da tua visão a respeito dessas questões que tem a ver com número um, o que o Brasil significa para a Great Wall Motors na sua estratégia global, mas também já iniciar a sequência das segundas perguntas por você, então a gente depois volta e também escuta depois o Diogo, qual dessas propostas que ele tem aí guardadas resolvem alguns dos problemas que vocês plantearam. Eu acredito que ele tem algumas novidades para nós. Mas, Guilherme, qual o peso, né, do Brasil hoje na estratégia global da Great Wall Motors e as perspectivas de aumentar a produção de elétricos? Apesar de que eu vejo todos vocês muito preocupados com baterias, e nós estamos aqui para isso, né? O Bravo Motor Company está aqui no Brasil para produzir baterias para todos vocês. E esperamos poder ajudar nessa redução de custo e nessa viabilidade que tanto procura. Bacana. Primeiro, obrigado, Eduardo, obrigado ao Portal Mobilidade pelo convite, né? Boa tarde a todos. A estratégia da Great Wall, da GWM no Brasil, ela é muito importante no seguinte sentido: o Brasil é um dos países chave no crescimento da empresa, né, overseas, fora da China. A GWM, ela é uma empresa que nasceu nos anos 80 na China, uma empresa relativamente nova, né? E ela focou muito forte nos últimos anos o desenvolvimento de novas tecnologias, não só elétricas, mas híbridas plug-ins e até movidos a hidrogênio, né? Pegando essa nova tendência do consumidor mundial com relação à eletrificação, a descarbonização dos veículos e por aí vai. Então, o Brasil, quando a gente olha hoje a estratégia da empresa aqui, desde o início, como você comentou, Eduardo, é muito forte na nova energia. Então, dentro da nossa estratégia, nós não temos hoje no portfólio trazer motores a combustão unicamente, ou seja, quando a gente fala de motorização dos veículos, é sempre motores híbridos plug-ins, elétricos. A gente está indo para o lançamento da nova linha de produtos, o Hora 03, é um carro 100% elétrico, né, BEV, e a gente entende que esse é o futuro. A gente entende que o Brasil ficou um pouco de lado nos últimos anos, né, nesse crescimento da nova energia no mundo, principalmente aí nos mercados da Ásia, da China, onde é a matriz da empresa, até na Europa e nos Estados Unidos. E agora é a hora da gente entrar nessa onda. Então, uma das coisas muito importantes, independente de se é híbrido, se é elétrico, se é plug-in ou até movido a hidrogênio, qual o benefício que você vai trazer para o consumidor, né? Como disse o Gerhold, o consumidor brasileiro, ele gosta de tecnologia. Ele é ávido por isso, ele gosta de novos equipamentos, ele gosta de testar nova tecnologia, ele fala de carro, ele vive carro, é um consumidor que é fanático por automóvel. Então, quando ele entende que saindo daquele veículo tradicional a combustão, ele começa ali pelos motores híbridos, pelos carros híbridos, e que ele não conhece muito bem a tecnologia, poxa, vou conseguir andar, não vou, qual o benefício que eu ganho, e depois ele parte para um carro já plug-in, ele consegue ver muito bem a diferença. Então, a gente fala que a experiência de quem dirige um PHEV hoje, um plug-in, é praticamente a mesma experiência de dirigir um carro elétrico, 100% elétrico, um carro eletrificado, onde você tendo uma autonomia de bateria, a experiência desse consumidor é uma experiência de andar no carro elétrico.
Acabou a bateria, ok, você tem um motor a combustão, você continua o seu trajeto. Então, é muito interessante quando a gente olha a estratégia global da empresa, esse foco muito forte na nova energia. A gente entende que isso só tende a crescer no mercado brasileiro. Hoje, sim, tem uma parcela pequena, mas se a gente olhar para 5 anos atrás, praticamente não tinha nada. Então, a gente cresceu muito com os carros eletrificados, né, a bateria ou até os híbridos, e a tendência é justamente essa. Então, a gente enxerga o Brasil como um pilar-chave na estratégia da empresa, e a gente enxerga, sim, que a tendência é de crescimento. O consumidor, quando ele testa o carro, quando ele anda com o carro, ele não vai voltar atrás. Ele vai querer continuar ali nessa experiência do carro elétrico, do carro eletrificado. E a gente comenta muito também que, poxa, mas eu preciso ter um wallbox, eu vou colocar um wallbox em casa, nem todo mundo mora em casa, ou naquele prédio você consegue colocar um wallbox, prédio que tem vaga rotativa. Então, a gente entende que a tecnologia ela vai servir dependendo do uso do consumidor, dependendo do uso do cliente, e ele vai se adaptar àquilo que for melhor para ele. Né? Lógico, um carro elétrico hoje, com a preocupação do consumidor brasileiro com longas distâncias, viagens longas e tal, talvez ele não prefira esse carro. Talvez o carro 100% elétrico seja um carro mais para uso urbano, pequenas distâncias, um range aí, uma distância um pouco menor, mas ele vai sim também atrás desse carro. Eu sempre digo para a pessoa, olha, eu cometi o erro de pular dentro de um veículo elétrico lá em 2011 por primeira vez. A gente comete o erro porque depois não quer sair mais dele, quando dirige o outro sofre, né? Mas seria justo dizer que o plug-in hybrid é uma espécie de aprendizado de que nós não precisamos de tanta autonomia assim, e que não é tanto problema. Apesar de que, obviamente, quando a gente faz viagens longas em países onde a infraestrutura ainda não está aí, sem sombra de dúvidas, uma situação que inviabiliza, né, fisicamente a movimentação em longas distâncias com veículos puramente elétricos. Mas quantas viagens não fazemos, né? Será que não estamos nos preocupando por 3% das viagens? E será que nessa viagem aí, a gente, com tudo que a gente poupou durante o ano de emissões e demais, a gente não alugava um carro só para essa viagem e ainda está melhor na conta? Bom, essas são reflexões, né, que as pessoas vão aprendendo à medida que vão conseguindo desmitificar, né? Eu queria aproveitar, já que todo mundo reclamou sobre infraestrutura e sobre a necessidade... Eduardo, você vai me desculpar, mas eu vou precisar retirar, eu tenho outro compromisso. Eu sinto muito mesmo, eu queria até ouvir o Diogo, que ele vai colocar, fico até penalizado de ter que sair, mas mais uma vez eu agradeço a vocês e espero contribuir numa próxima vez. Ok? Não, obrigado. Se tu vê essa quantidade de perguntas que me colocaram aqui para fazer, eu disse, não vai dar tempo, mas na próxima. Até mais. Obrigado, Henry. Então, Diogo, se tu puder aí sucintamente ver quais são as perspectivas, né, de produtos que vocês têm para solucionar esses problemas que todos conseguimos plantear aqui, e depois a gente vai já para uma... Aparentemente nós temos só mais de 15 minutos, tempo voa. Mas a gente vai em algumas outras questões que podem ser conclusões rápidas de todos a respeito das necessidades que nós temos para ampliar o mercado e deixar aí para alguma outra pergunta, se der algum espaço. Diogo? Vamos lá. Então, primeiramente, boa tarde a todos e obrigado à equipe da Portal Mobilidade pelo convite para participar do painel. Nossa empresa é uma empresa de tecnologia que fica sediada aqui no Sapiens Park, no Parque Tecnológico de Santa Catarina, e a gente desenvolve tanto hardware quanto software para veículos elétricos e infraestrutura de recarga. Então, a gente tem alguns produtos que compõem nossas soluções, mas só para citar alguns exemplos aqui, a gente tem o BMS, que é o Battery Management System, que então é o hardware com o software embarcado que vai no próprio carro, tá? E faz toda a gestão e monitoramento da bateria de alta tensão do veículo, tanto para veículos de pequeno porte, como carros e motos, como também veículos de grande porte, como veículos de mineração, por exemplo, que já temos projetos para isso também. A gente também faz o carregador de veículo elétrico em corrente alternada, que vão ter várias versões, tanto monofásico de até 7 kW, como também trifásico de até 22 kW,
com inteligência embarcada, conexão à internet, protocolo ao CPP, onde nossos principais clientes são as redes de recarga, mas também temos clientes pessoa física, utilizando nossos carregadores. E a gente tem o tester, que é o nosso testador, que é uma maleta de testes que a gente desenvolveu para infraestrutura de recarga veicular. Então, ela tem duas funções principais, tá? A primeira é que ela simula um veículo elétrico para poder testar os carregadores, tanto em bancada como também em campo, onde ele vai simular e emular os sinais de comunicação e potência do carro para saber se o carregador está funcionando adequadamente. E ele também testa a infraestrutura elétrica do local para verificar se as condições ali de instalação e funcionamento estão adequadas e estão atendendo aos dispositivos as normas de segurança, testando assim se os dispositivos de segurança estão de fato funcionais, tá? Isso aí surgiu de uma própria necessidade nossa e a partir daí criamos um produto e temos parceiros que estão utilizando hoje nossa maleta também. E aí, além disso tudo, só resumindo, a gente sempre integra as nossas soluções com energia limpa. Então, a gente tem vários projetos com os nossos carregadores integrados com energia solar e com armazenamento de energia, inclusive com projetos já no Brasil de baterias de segunda vida de veículos elétricos que estão sendo reutilizadas para armazenar energia solar e depois entregar essa energia para a recarga de outros veículos elétricos. Obrigado, Diogo. Bom, voltei para o Gerald. Gerald, vocês têm pensado em alguma estratégia de expansão própria ou com terceiros partners? E isso aí vai para todos, tá? A gente acaba Gerald, volta para o Mike e para o Guilherme e para o Diogo. Respeito da expansão da infraestrutura de carga pública, apesar de eu entender também que o usuário precisa aprender a que o carro elétrico se carrega em casa, né? Ou se carrega no escritório, né? Quando ele está estacionado em lugares que a gente não está usando. Mas tem alguma... obviamente que a infraestrutura de carregamento rápido para emergências ou de ocasião, ela é extremamente importante para fazer a vida do usuário, né, de veículo elétrico mais fácil. Alguma estratégia corporativa de você a respeito disso? Sim, é uma grande estratégia nossa, um grande pilar nosso de eletrificação. Não é um planejamento, já é realidade, Eduardo. Então, como eu falei na primeira pergunta que eu respondi para você, não cabe apenas ao produto, mas cabe também à experiência, à infraestrutura. Nesse ponto aqui, né, tudo que todos os colegas já falaram é muito importante, a parte de termos empresas aqui no Brasil, como o Diogo, fazendo a parte de carregadores, mas parte não só de produto, mas de experiência também. Ou seja, a Audi Brasil vem investindo muito nessa parte de infraestrutura, já são mais de 30 milhões de reais investidos. O Brasil de tamanho, né, um país intercontinental, quase o tamanho da Europa. Então, recentemente a gente fez uma pesquisa, nós tínhamos pouquíssimos carregadores ultra rápidos, e hoje, depois de alguns anos, depois dessa pulverização, não só nossa, mas como do mercado inteiro em carros elétricos ou eletrificados, a gente tem mais de 60 postos ultra rápidos, que é um valor muito tímido, né, para o que a gente quer ser, para o que a gente quer construir, mas mais de 60 postos, 80% deles pertencem à Audi. Então, a gente fez um plano de expansão, a gente acredita muito na parceria, né, o grupo de trabalho entre montadora e concessionários, e por isso a gente fez um plano muito forte com eles, que quase que 100% da nossa rede de concessionários hoje possui um carregador ultra rápido. E aqui eu quero mencionar alguns estados, né, como exemplos. Dentro do estado como um todo, o carregador da nossa concessionária, ele é o único no estado inteiro que tem ultra potência de carregamento, né? Quando eu falo ultra potência, é aquele carregador que consegue, algo em torno de 20 a 30 minutos, carregar 80% da bateria do carro. Então, a gente fez esse plano de expansão com os dealers, mas também fizemos parcerias muito representativas dentro do grupo, mas também com outras empresas, a própria EDP e outras empresas de energia, estamos também trabalhando muito forte, que é a expansão, né, da malha rodoviária de carregadores, ligando em principais capitais no Brasil, como São Paulo, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, São Paulo Sul. Então, a gente já conta com mais de 17 carregadores nesse primeiro projeto que a gente fez com eles.
carregadores de 150 kW, ultra potentes, ou até uma estação com 350 kW que fica ali próximo de Riviera de São Lourenço. E isso vem crescendo muito, né? Não só nos ultra rápidos, também temos um projeto que foi construído desde o primeiro lançamento do nosso carro 100% elétrico, o Audi e-tron, com a colocação de carregadores em shoppings, em cinemas, em supermercados, que isso é muito importante. Mas, basicamente, é o que você falou muito bem, Eduardo, e eu quero reforçar esse ponto para todos que estão nos ouvindo, que muito do carregamento é exatamente igual ao nosso celular, né, no dia a dia. Ou seja, eu chego em casa, eu conecto o meu carro ao meu carregador e a hora que eu saio com ele no dia seguinte, eu tenho praticamente 100% da minha carga carregada. Isso é um processo muito importante que a gente tenta construir com os nossos clientes, nossos funcionários, para que tenha uma mudança de mindset, uma mudança de cultura. A gente costuma até falar internamente, quando você compra um carro elétrico, você ganha um posto de combustível também, porque você não tem mais a necessidade de ir no posto de combustível e abastecer o carro. Você faz isso em casa. É uma grande vantagem, né? Como o Guilherme disse, o grande benefício para o cliente. E isso é muito importante, mas é uma mudança de cultura. E isso a gente tem que construir todos nós juntos para realmente desmistificar esses problemas. Mas sim, respondendo a tua pergunta, sim, é uma estratégia muito importante não oferecer só apenas produtos, mas serviços também. Mike, a realidade em caminhões e ônibus é totalmente diferente, né? Mas tem alguma estratégia de vocês de já planejar carregamento junto com as frotas sendo vendidas, ou como que vocês têm a visão aí? A gente, no projeto, desenvolveu parcerias aí com grandes empresas no segmento de infraestrutura elétrica aí do Brasil, né? Essas grandes empresas estão em contato com as principais prefeituras aí que estão interessadas na eletrificação de frota, né? Para o veículo pesado, como eu falei no começo, né, o aspecto financeiro é extremamente relevante, então tem questões como, por exemplo, migração do empresário para o mercado livre de energia, que o Brasil tem um mercado livre de energia bem desenvolvido, né? E nessa migração para o mercado livre de energia existe, de certa forma, até economia no preço do valor do quilowatt-hora, no valor da energia lá, né? Então, é um ponto positivo para o empresário fazer essa migração, né? Além da própria migração, que ela é importantíssima e representa muita economia na questão da energia, tem toda a obra de infraestrutura numa garagem de ônibus, por exemplo, ou num terminal, que deve ser feita também, né? A estação de entrada de energia, a cabine primária, ela eleva a potência dela para a casa dos megawatts de potência, de modo que o cara não faz isso sem o apoio de empresas relevantes no segmento de energia elétrica. Todas as empresas, as principais aqui do Brasil, estão olhando para essa transição e até um novo negócio para todas elas, né? E elas estão apoiando essa transição, né? É claro que são grandes projetos, né? Não faz isso de uma semana para outra, né? Então, também foi comentado aí, não sei se no começo do painel, para você fazer uma transição de frota é extremamente importante planejamento de médio prazo, não só de curto prazo. Eu diria que hoje tem uma cultura de renovação de frota por ano, né? Quando você pensa numa eletrificação de frota, você tem que olhar pelo menos 3, 5 anos para poder otimizar seu investimento em infraestrutura, né? Eu também diria que tem fabricantes aqui no Brasil para fazer, não falta a opção de empresas que estão trabalhando, e a Mercedes-Benz ela já se juntou com algumas delas para poder ofertar um ecossistema completo para o cliente, né? Tem um tema importantíssimo que é o padrão de recarga. Bom, né? O destino quis que o Mike ficasse mudo, né? Valeu, Mike, entendido. Não, justo cortou esse pedacinho final, mas eu ia aproveitar que você ficou mudo e estático para passar para o Guilherme. E Guilherme, não só... Eduardo, falando do padrão de recarga, que é um tema extremamente relevante. Sim, justamente ia falar sobre isso, sim. Pode ser. Então, Guilherme, de standard, né, de plug,
que tanto divide, né? Nos celulares ainda a gente não conseguiu resolver isso, e em veículos elétricos tomara que a gente decida como indústria resolver isso mais fácil. Mas qual a visão de vocês a respeito dessa expansão de carga e respeito da adoção, né, do plug, já seja europeu ou americano hoje, já como NACS, né, como North American Control System? O que a gente entende, Eduardo, com relação ao... Começando aqui pela pergunta do padrão, né, o padrão do plug. Acho que tem que primeiro ter uma discussão técnica. Né, a gente não pode olhar só o que a gente tem hoje do ponto de vista de tecnologia de carregadores AC, carregadores DC. A gente tem que olhar nessa escolha como indústria de qual padrão que a gente quer, do ponto de vista técnico, porque hoje uma tecnologia, daqui a um ano é outra, daqui a 5 anos vai ser outra. E às vezes você toma uma decisão por um padrão ou por outro, vai te limitar lá na frente para onde você vai. Então, acredito que tem que ter uma discussão técnica primeiro, né, junto tanto com os fabricantes de carregadores quanto com as montadoras, no primeiro momento, para que você consiga aí sim, tecnicamente, defender mais um padrão ou outro do que a gente tem hoje no mercado. Mas, de uma certa forma, quando a GWM trouxe os PHEVs para serem vendidos no Brasil, a gente está no nosso 4º mês de vendas aí do Raval H6 PHEV, inclusive, ele já veio com um padrão que é o mais aceito aqui no mercado hoje. Então, eu não tenho muito uma preocupação se é o padrão A ou o padrão B, mas eu acho que do ponto de vista da indústria, a gente tem que olhar o que a gente imagina que é melhor para o mercado brasileiro, seja a gente seguir americano, europeu, chinês ou japonês. Acho que passa por uma discussão mais técnica. Com relação à parte de carregadores, para deixar aumentar aqui com o time, hoje a GWM tem uma parceria nacional com a WEG, né? Então a gente olha muito forte a WEG como um parceiro estratégico, tanto para fornecimento de carregadores para os nossos concessionários, né? Como disse o Gerode, carregadores rápidos, ultra rápidos para os clientes que chegam nas concessionárias a nível nacional, e também, e principalmente, para o consumidor que quer fazer a instalação do wallbox em casa. Então, por exemplo, eu moro num apartamento mais antigo. Se eu precisar instalar um wallbox em casa, como é que eu faço? Então, nessa parceria, eu consigo ter um técnico avaliando a estrutura do prédio, a estrutura da minha garagem, se existe essa capacidade, né, seja no apartamento, seja numa residência. Quem tem casa, de uma certa forma, é mais fácil do que quem mora em apartamento, mas é importante avaliar tudo. Então, nesse momento, a GWM chegando no Brasil com os carros plug-in e logo mais chegando com os carros 100% elétrico, da marca Hora, a parceria com a WEG é muito importante para a gente conseguir ganhar essa capilaridade nacional, né, de uma forma que garanta, tanto para o consumidor e para o concessionário, uma instalação padronizada e que atenda a legislação. Tá bom? Diogo, não só sobre carregadores, senão eu gostaria da tua visão a respeito do backup em baterias para os carregadores, quando a gente não tem essa disponibilidade do sistema elétrico auxiliando. Sim, bacana. Primeiro, já respondendo essa pergunta do backup de energia, a gente tem hoje, e a gente já vê isso lá fora com cada vez mais frequência, tá? A integração da infraestrutura de recarga com sistemas de baterias, e por diversos motivos. O primeiro é, obviamente, a reserva de energia, como você falou, ele atua como um grande no-break, então fica ali uma reserva de energia para as futuras recargas, mas ele também faz um papel muito importante de pulmão entre a rede elétrica e o carregador. Então, como o próprio Gerode falou aqui, eles estão instalando carregadores de 350 kW, aí tem diversas unidades de 150 kW, é tudo muito bacana, mas muitas vezes lá na ponta você não tem infraestrutura elétrica para isso, ou às vezes tem só para um carregador e daqui a pouco a gente precisa ter 10 desses, 20 desses, tá? E esse upgrade que a concessionária de energia elétrica teria que fazer leva muito tempo e custa muito caro. O próprio consumidor tem que financiar esse upgrade, tá? Então, hoje em dia, você já vê isso lá fora, onde isso também é um desafio, e lá fora eu estou falando da América do Norte, Europa e Ásia, onde eles instalam sistemas de baterias, essas baterias conseguem ser recarregadas lentamente, com uma infraestrutura de rede menor, com aquilo que já tem disponível no local, e aí ela sim entrega a potência total para os carregadores que vão carregar, né, os veículos elétricos. Isso no Brasil ainda é algo incipiente, a gente já tem alguns projetos piloto que a gente está desenhando com algumas grandes empresas, desde montadoras até empresas de infraestrutura de recarga, tá? Mas a gente vai começar a ver isso cada vez mais, porque
muitas dessas estruturas e infraestruturas de recarga de alta potência vão ser em lugares como rodovias, estradas, que muitas vezes você não tem realmente ali uma disponibilidade elétrica tão grande. Então, esses sistemas de armazenamento vão se encaixar muito bem nesses casos, tá? Com relação ao tipo de plug que vocês tinham levantado a discussão, eu queria só dizer que essa discussão já está ocorrendo nas duas associações do setor, tá? Eu sou diretor da ABVE, que é a Associação Brasileira do Veículo Elétrico, onde estão as indústrias e empresas tanto de veículos elétricos quanto de componentes de veículos e infraestrutura de recarga, e a gente já tem essas discussões técnicas entre os tipos de plug que a gente já tem no Brasil e que tem lá fora, o tipo 2, tipo 1, o chinês GBT, o NACS, que agora, né, está virando um padrão na América do Norte, e as diferenças e vantagens e desvantagens de cada tipo para a nossa realidade. Não adianta olhar para o mercado americano só, para o mercado chinês só, para o mercado europeu só, porque o nosso país tem dimensões continentais e tem especificidades no que diz respeito ao nosso setor elétrico, tá? Além disso, a gente também participa dessa discussão na Abravei. Eu sou diretor da Abravei, que é a Associação Brasileira dos Proprietários de Veículo Elétrico. Eu sou proprietário e usuário de veículo elétrico há mais de 9 anos. E lá, na diretoria, a gente também tem essa discussão e mantém essa conversa com as próprias montadoras para passar um pouco a visão do consumidor e a ótica do consumidor com relação a diferentes tipos de plug, diferente infraestrutura de recarga, posicionamento de carregadores pelo Brasil afora e por aí vai. Perfeito. Bom, acho que a gente está quase questionando o tempo, mas vou aproveitar que não tem ninguém respondendo aqui quanto a gente tem, mas eu daria, assim, 1 minuto, 1 minuto e meio no máximo a cada um, começando pelo Gerold. Qual é o sonho de consumo da Audi para melhorar a expansão de elétricos no Brasil, e não só vendas, senão com perspectiva de eventualmente fabricar elétrico no Brasil, levando em consideração que é um mercado tão importante e que hoje as companhias chinesas, como a Great Motors, a própria BYD, têm mostrado apetite, né, por um mercado que não deve ser desconsiderado pelo seu próprio tamanho, sua força e sua influência na região. Uhum. Bom, se eu falar de futuro, né, para a gente está bem claro, a gente vê o futuro eletrificado, sustentável e conectado. Isso é um compromisso muito forte nesse sentido da Audi. Nos próximos 10 anos, a gente terá apenas veículos elétricos sendo comercializados. A gente tem investido bastante, né, não só na parte de produtos, mas também em serviços, né, serviços de pós-vendas, serviços de vendas como o serviço de assinatura, para a primeira entrada, né, dos nossos consumidores em carros com mais tecnologias, com mais eletrificados, e também na parte de infraestrutura elétrica, como mencionei na última pergunta. Então, a gente vai seguir forte nessa pavimentação assim, desse caminho rumo à eletrificação. E quando a gente fala de futuro, da produção nacional, por que não? Né? A gente vê aqui, né, os colegas com vários tipos de tecnologia sendo oferecidos, por que não? Acho que no Brasil, a Audi já tem bastante tempo de história, acreditamos muito no país, e eu acho que a gente acredita muito que a fábrica local é uma realidade nossa, e por que não, no futuro, um carro eletrificado também. Então, acho que, resumindo 1 minuto e meio, é muito do que a gente quer, muito do futuro que a gente quer ao longo prazo, um Brasil melhor, mais limpo, mais conectado, e vamos construir as ruas juntos aqui, de mãos dadas, para a gente fazer esse Brasil melhor ainda. Mike? Bom, a Mercedes, ela está aqui no Brasil há um bom tempo e defende muito essa questão de desenvolvimento local, indústria com produção local, defende muito o desenvolvimento da indústria no país, né? E já investiu num projeto de um ônibus, tem um roadmap aí pela frente, tem uma tecnologia do caminhão lá fora, estamos estudando o melhor caminho de fazer. Com certeza virão outros modelos aqui para o país, desde que seja equilibrada essa questão de mercado, né? O mercado está começando, a gente tem boas perspectivas para o mercado,
mas a roda precisa girar, né? Esse produto ele precisa ter mais alto conteúdo nacional, então também é um papel nosso começar a desenvolver novos fornecedores aqui no Brasil, para que a cadeia de fato exista, né? Não fique algo simplesmente importando todos os componentes aí e só montando aqui no país. A gente tem assim um sentimento que devemos colaborar para o desenvolvimento da indústria local. E é isso que a gente tem feito, né? Então, pode esperar novidades do nosso lado para pesados, né? E apoio no tema de zero emissão, acho que é um tema central para qualquer grande empresa da indústria automobilística hoje, né? Não tem como ser diferente, vai acontecer. A gente meio que divide os pesados de curta distância urbanos e os pesados rodoviários, né? Então, nos urbanos, a gente já entende que tem maturidade tecnológica para bateria, para o BEV, né? Até 250 quilômetros, mais ou menos, é o número médio que a gente tem. Quando fala em rodoviário longa distância, ainda é uma incógnita, a gente até acredita na questão do hidrogênio. Tem uma logística complexa o hidrogênio também, não é tão simples assim, mas é uma linha que a gente está estudando lá na Europa e podemos trazer aqui para o Brasil também, desde que haja esse comprometimento de todo o país, né? Então, conte conosco no tema zero emissões, estamos engajados, não de hoje, né? Hoje temos uma produção seriada, eu diria que há pelo menos 3, 4 anos aí, aqui no Brasil, já começamos a olhar para esse assunto. Bom, aí acho que 3 de nós colocamos o telefone, coloque o restante que a gente continua essa conversa depois, eu estou interessado nela. Respeito ao hidrogênio, eu acho que os desafios, além da própria logística, é segurança e custo, né? O custo do hidrogênio é absurdamente alto, então, mas isso aí é uma discussão para meia hora, no mínimo. Eu gostaria, Guilherme, que também tem esse minuto e meio, e depois a gente vai entrar, assim, uma última, assim, 30 segundos de considerações finais, mas queria escutar a tua opinião e a posição da Great Wall Motors a respeito desse qual é esse sonho de consumo que vocês procuram para esse mercado estourar mais do que ele já está estourando, porque eu entendo que você está indo muito bem em vendas. Eu acho que são 2 pontos, né, Eduardo? Acho que o primeiro ponto é previsibilidade, né? Hoje a gente, se você olhar para a legislação, para as políticas públicas, a gente sabe que o Brasil é dinâmico, né? Muda bastante esse tipo de coisa, mas quando a gente olha para a indústria, principalmente quando a gente olha para investimentos de longo prazo, produção nacional, trazer a produção num carro 100% elétrico, a gente começa com a nossa produção em Iracemápolis, na planta de Iracemápolis, a partir do ano que vem. Então, a gente entende que previsibilidade e entender para onde que vai os impostos, principalmente imposto de importação, é super importante para a gente. Porque você começa com um carro importado, aquele carro importado ele é aceito no mercado, você tem o consumidor gastando o teu produto, você aumenta o volume e você faz produção local. Então, acho que essa parte do você começar com veículo importado e depois fazendo a localização, acho que é a chave do negócio, é isso que a gente vê como uma das nossas prioridades. Eu vou te interromper porque eu acho muito importante, porque antes estava o Joseph, ele não ficou para escutar, então vamos ter que falar na costa dele. E esse movimento de tirar o benefício ao imposto de importação do veículo elétrico, quando nós ainda não temos uma indústria, atrasar, né, o avanço de um país que já está atrasado a respeito da eletrificação. Eu acho que pode ser um problema seríssimo para o desenvolvimento da atividade no país e não desejável. Eu acho muito melhor a gente se unir todo mundo e poder fabricar baterias localmente para a gente ter um custo menor, né, é uma peça tão fundamental. Eu acho que essas são as coisas que, de fato, nós da Abramo Motor Company estamos convocando desde que a gente chegou. Precisamos de uma fábrica forte no Brasil. A fábrica que nós estamos instalando aqui em Minas Gerais não é nossa, é da indústria, é nossa de todos, né? Não é nossa da Abramo Motor Company só, é de todos nós, porque nós precisamos também de volume e acesso, né, a baterias que, em definitiva, fazem complicada a logística, né, da própria produção. Então, desde esse ponto de vista, eu acho que sim, é bom termos essa discussão aí
de forma bem abrangente, inclusive até com os governos, para eles não serem guiados na direção errada e que acabe atrasando e colocando em perigo, inclusive, a indústria no país. Com certeza. E o segundo ponto, né, principalmente com relação à democratização da tecnologia, né? A gente sabe que geralmente na indústria a tecnologia começa no segmento de luxo, no segmento premium, e agora a GWM está trazendo a tecnologia dos híbridos e logo mais dos elétricos para esse segmento de maior volume, para o segmento mainstream, né? Então a gente entende que esse é o processo. Começou com o segmento de luxo, segmento premium, e agora a gente está colocando uma coisa que não estava tão acessível para o consumidor, ou ele pagava muito caro, ou ele não tinha acessibilidade à tecnologia dos híbridos, né, e dos elétricos, e agora a gente está trazendo um posicionamento bem diferente. Então a gente acredita que quando esse consumidor, como você disse, dirigir um carro elétrico, dirigir um carro plug-in é diferente, é muito bacana, a dinâmica do carro, a maneira que você acelera, o jeito que você dirige muda muito. Então a gente acredita que depois não volta. Ou seja, a hora que o consumidor brasileiro se acostumar com essa nova energia, ele vai puxar ainda mais a indústria nessa tendência de aumentar a eletrificação, aumentar o percentual da nova energia no restante da indústria. É isso que a gente acredita muito forte. Diogo? Vamos lá, rapidamente aqui. Os meus sonhos, eu acho que eu vou dividir em duas partes também. Como cidadão, é acelerar a adoção de veículos elétricos no Brasil, para melhorar a qualidade do ar que nossos filhos respiram, tá? E como engenheiro, aumentar a produção desses veículos e componentes no Brasil para gerar emprego e renda no Brasil. Perfeito. Bom, acho que a gente cobriu bastante o que a gente vai conversar. Tem algumas perguntas aí, mas que são muito longas para entrar nelas. Mas eu gostaria, assim, como 30 segundos agora, né, finais, considerações finais ou alguma coisa que ficou sem ser dita que a empresa de vocês ou vocês mesmos estejam querendo expressar. Geraldo? Acho que é isso, Eduardo. Acho que falou bastante coisa, temos diversos desafios. O Guilherme mencionou muito bem a parte de aumento de impostos, a previsibilidade, né, de tudo isso. Acho que é um ponto importante. Em contrapartida, também vejo outros pontos, né, que iniciativas públicas fazem, como o IPVA, o rodízio, isso é muito importante, como também o Diogo mencionou, que é um ar mais puro, um ar mais limpo, né, para o nosso futuro. Então, acho que é isso. Eu gostaria de agradecer o painel, a você, Eduardo, pela condução excelente aqui, nós todos, e estamos à disposição para falar mais desse assunto, que é muito importante para nós, para o consumidor, para o mercado brasileiro. Então, conte sempre com a gente. Muito obrigado aí. Mike? Também agradecer a oportunidade em nome da Mercedes-Benz. Acho que o Guilherme colocou um ponto extremamente importante, que é a questão da previsibilidade, né? São investimentos vultosos aí de qualquer empresa no tema de eletrificação, né? Então, é importante que haja previsibilidade do governo nas três esferas aí. E também defendemos bastante que a eletrificação ela vem assim, o zero emission vem assim, olhando para a nossa economia de uma maneira geral, então que a nossa indústria consiga atender a tudo isso, né? É extremamente saudável, novos entrantes aqui no mercado. A gente investiu em projetos já muito antes de tudo isso, né? Em projetos de ônibus, e estamos investindo mais. É interessante ver a capacitação de mão de obra que é feita, né? Treinamos mais de 700 pessoas em temas de alta tensão para poder manusear componentes de alta tensão. Isso é extremamente legal de ver essa evolução da mão de obra. E a ideia é seguir dessa forma, né? Multiplicando o conhecimento e expandindo o conhecimento para essa transição que está acontecendo, não é só aqui no Brasil, é global e vai continuar acontecendo aí. Em alguns países mais rápido, em outros países um pouco mais demorado, mas que ela já veio e já está acontecendo, isso é um fato, né? Então, todos têm que se preparar para atender essa nova demanda. E é isso que a Mercedes-Benz tem feito nos últimos tempos aí. Guilherme? Bom, primeiro agradecer o convite mais uma vez, eu estou à disposição, a GWM está à disposição para as próximas discussões, tranquilamente, e deixar claro que, além da previsibilidade e da democratização da tecnologia,
A nova energia veio para ficar, ela não vai embora. Assim como um dia a gente deixou de andar com carro automático, depois a gente saiu do motor aspirado, foi para o motor turbo, agora com a nova energia, seja híbrido plug-in e o 100% elétrico, e logo mais o veículo, seja leve ou pesado a hidrogênio, não tem volta. E o Brasil acho que não pode ficar de fora. A gente tem que acompanhar essa evolução mundial. Quem lembra lá nos anos 80, começo dos anos 90, a gente andava com algumas carroças perto do resto do mundo. E acho que não dá para a gente voltar nesse momento. A gente tem que olhar para frente e não ficar fora dessa tendência mundial. Esse é o meu recado. Diogo. Bom, da minha parte aqui, para finalizar, o que eu queria fazer é convidar os consumidores e empresas para fazerem test drive de veículos elétricos para conhecer melhor os benefícios que esses veículos trazem, tanto ambientais, por terem zero emissões, econômicos, por serem mais baratos para abastecer e manter, e dinâmicos pelo maior prazer de dirigir esses veículos. Muita gente fala sobre esses veículos, mas pouca gente de fato conhece. E uma vez que as pessoas conhecem, elas percebem que é uma tecnologia muito diferente, muito superior aos velhos carros queimadores de combustível. Para fechar, eu ia convocar vocês a termos uma comunicação mais efetiva de todos, né? Eu acho que tem muito dado falso a respeito da eletrificação, tem muita misguidance, não sei nem como se chama em português, como seria uma guia errada, né, ou uma desinformação proposital, vamos dizer assim, né, para poder tentar... Fake news é o nome, mas... eu estava tentando evitar ir nessa, sabe, Mike? Mas é mais ou menos isso, né? Nós estamos agora criando aqui em Minas Gerais o que a gente chama de Boom, que é um ICT da economia verde, justamente para promover testes que venham a trazer luz, né, sobre todo esse fake gerado aí, mas por sobre todas as coisas, para que nós possamos começar, sim, a desenvolver tecnologia local ou adoção de tecnologias que possamos incorporar na nossa produção, na nossa integração de sistemas, né? Então, desde esse ponto de vista, eu acho que a gente precisa, assim, ter muito mais dessas conversas, de repente não ao vivo, mas sim no privado, e ver que ações nós podemos tomar todos juntos, que venha a melhorar a cultura, né, e o ecossistema em volta do que a gente faz. Bom, para fechar, agradecer a todos vocês pelo tempo, pela disposição, pelos conhecimentos compartilhados, agradecer ao Portal Mobilidade por ter dado essa oportunidade de nós conversarmos aqui publicamente sobre essas coisas, e fechar esse painel expressando que o Brasil tem o potencial, desde sua mineração, como uma atividade centenária no país, de se transformar em um grande ator do veículo elétrico da economia verde global, e que estamos trabalhando para isso. Acredito que vamos demonstrar ao mundo que estamos à altura dos acontecimentos, independentemente do que mais alguns queiram fazer para retrasar o que não é possível retrasar, né? Porque ninguém até hoje na história da humanidade conseguiu parar a tecnologia, e nós não vamos ser os primeiros aqui. Isso aí. Um abraço para todos. Tchau, pessoal. Um abraço, boa tarde. Pessoal. Tchau. Tchau, obrigado.